Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Creio que todos estão bem, passaram bem de ano com a família, embaixo da bênção de Deus. E desejo a todos um 2025 repleto das bênçãos do Senhor, realizações, cumprimento de promessas de Deus na sua vida, que você possa viver no Senhor o ano mais impactante da sua vida. E no finalzinho do ano, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu gostaria de compartilhar aqui nas minhas redes sociais, sobre 3 milagres realizados por Jesus, todos no mesmo sentido: a cura de um cego, tanto em João, capítulo de número 9, como em Lucas, capítulo de número 18, e no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Eu não sei se ficou na ordem aí cronológica, acredito que não, né? Comecei por João, depois Lucas, Marcos, mas enfim, vamos citar quais foram esses homens curados que tiveram a sua visão restaurada por Jesus. No capítulo 9 de João, Jesus realiza um milagre na vida de um homem cego de nascença. Jesus é interrogado pelos discípulos sobre a situação daquele homem, se ele havia vindo a este mundo dessa forma por causa de algum pecado cometido pelos seus pais ou dele mesmo, uma espécie de maldição hereditária, uma crendice dos judeus. E Jesus desmistifica isso, e é interessante a forma peculiar que Jesus utiliza para curar este homem, é que ele faz lodo, ele pega barro, e com a sua saliva ele faz lodo, e o texto vai dizer, e Jesus untou os olhos, esfregou os olhos daquele homem com aquele lodo, e deu a ordem para que ele fosse ao tanque de Siloé, que entre parênteses no texto vai dizer que significa o enviado, e a Bíblia diz que a ordem foi, levanta-te e vai ao tanque, lava-te. E assim ele foi, obedeceu, lavou-se, e o texto diz, e voltou vendo. Em Lucas capítulo 18, Jesus restaura a visão de Bartimeu. Por que restaura? Porque quando Jesus o pergunta, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver. Então, em algum momento, Bartimeu teve a sua visão saudável. Mas devido às condições do Antigo Oriente, a poeira, a insolação, problemas de higiene, eu não sei o que ocasionou a cegueira de Bartimeu. Algumas traduções falam até que ele perdeu os globos oculares. Mas a gente não tem certeza, a Bíblia não diz isso, então, onde a Bíblia termina, a gente também termina, não é verdade? Mas ali ele clama por Jesus, ele sabe que Jesus está passando e alguém informa a ele que era Jesus de Nazaré. Porém, Bartimeu, mesmo cego fisicamente, recebe pela fé uma revelação. Sua fé alcança uma revelação que aponta para Jesus como o Messias, o filho de Davi, o detentor do trono, aquele que tinha um trono por direito. E ele clama, filho de Davi, ele invoca, ele clama. Jesus para. Jesus estava passando onde Bartimeu vivia, que era Jericó. Jesus para e faz com que Bartimeu chegue até a sua presença. Ele chama Bartimeu para perto. E a Bíblia diz que Jesus lhe dá ou lhe devolve a visão por causa da sua fé. Mas o terceiro homem curado de cegueira que me vem à mente é o que está em Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. Quando aquele homem ele é retirado da cidade onde vivia, na cidade de Betsaida. E nós sabemos que Jesus realizou milagres em muitas cidades, Cafarnaum, Betsaida, e essa cidade era uma da listagem de Jesus que foi considerada uma cidade incrédula, uma cidade que Jesus não operou os milagres que desejava operar, devido à incredulidade. E o que é que acontece? Jesus retira o homem dessa cidade, pega-lhe pela mão, leva para fora daquela cidade ou da aldeia, e ali o milagre acontece de forma processual, né? A princípio Jesus ora por ele, e ele começa a enxergar, mas de forma limitada. Jesus até pergunta se ele estava enxergando, e ele diz que estava vendo os homens como árvores que andam. E Jesus, de modo muito paciente, orou por ele novamente, e ele começou a enxergar. E o texto vai dizer que enxergava bem, perfeitamente, e via ao longe. Mas vamos lá para as perspectivas desses milagres, né? E dando um enfoque aqui na fé. O primeiro tem uma fé passiva, porque ele não percebe que Jesus está próximo, é bem verdade, por causa da sua deficiência, mas Jesus está conversando com os discípulos sobre ele. Ele é o tema da reunião de Jesus. Jesus vai até ele, por isso que ele tem uma fé passiva. Jesus o toca, e não é um toque comum, é um toque diferente. Jesus esfrega seus olhos com lodo, com barro. Isso aponta para a matéria-prima com a qual fomos criados e o que constitui a nossa
estrutura, né? Porque o salmista diz, o Senhor conhece a minha estrutura e lembra-se de que eu sou pó. Então Jesus usa a matéria-prima certa e Jesus toca no ponto necessário daquele homem, era nos olhos. Jesus toca em seu ponto frágil para restaurar. Mas como ele tinha uma fé passiva e para que nele se manifestassem as obras de Deus, nós poderíamos aqui abrir um leque e falar sobre as obras de Deus, não é? O Senhor faz coisas extraordinárias, as obras de Deus, né? Nós não conhecemos a fundo. Salomão diz, assim como não conheces o caminho do vento, nem como o menino é gerado ou criado no ventre da que está grávida, tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, a obra de Deus é tremenda, é profunda, é extraordinária. Mas a obra de Deus, principalmente, ela é realizada em nós, no nosso interior. A obra da salvação, da regeneração, da transformação, da conversão, essa obra é realizada em nós. E Jesus fez com que esse homem fosse até o tanque, lavasse, ou deu a ordem para ele lavasse, para que, em primeiro lugar, ele enxergasse a obra de Deus em si mesmo. Então, ao lavar-se, a primeira imagem que ele tem é de si próprio, de si mesmo, pelo seu reflexo. Ele começa a ver a mão de Deus sobre a sua vida. Por isso que quando ele se enxerga ali, lavando o seu rosto, no tanque, o reflexo, a Bíblia não diz que ele viu o seu rosto, é bem verdade, mas podemos entender por inferência, né? Porque isso é natural, quando estamos olhando para a água, nós vemos o nosso reflexo. E ele teve essa primeira imagem, foi a primeira coisa que ele viu, foi a si mesmo. Então, o poder de Deus, a obra do Senhor, ela começa a nos fazer enxergar de forma correta quem somos. Quem somos no Senhor. Não adianta recebermos milagres externos, físicos, se não tivermos uma visão alinhada ao que a palavra de Deus diz, ao que o Senhor fez a nosso respeito e em nós. Essa é a primeira perspectiva. Como é que você está se enxergando? Será que a sua fé é passiva e precisa ser exercitada? Foi o que Jesus fez. Ele deu a ordem para aquele homem, com os olhos cheios de barro, se levantar, ir até o tanque, lavar-se. Então foi uma ordem para que a fé daquele homem deixasse de ser uma fé passiva e ele começasse a se locomover, ser tirado daquela condição e deixar de ser uma vítima, uma pessoa vítima, onde os outros sempre falavam de sua história, colocando sobre ele uma imposição, uma crendice, como se ele tivesse culpa de alguma coisa, e passou a se enxergar. E passou a falar com coragem do que Jesus realizou em sua vida. O texto mais à frente vai nos mostrar ele respondendo aos fariseus, aos sacerdotes, aos escribas, de forma muito corajosa, o que Jesus fez em sua vida. Já no caso de Bartimeu, nós temos ali uma fé proativa, uma fé reacionária, não é? Não uma provocação no intuito de confrontação. Ele, ao clamar por Jesus, né, ele não chamou por Jesus de Nazaré. Ainda que a informação que chegou aos seus ouvidos era que Jesus de Nazaré estava passando. Mas a gente não vê Bartimeu clamando, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Pelo contrário, ele clama, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou a marcha de Jesus. Jesus ia passando por Jericó. E ele parou a marcha de Jesus. E ao invés de Jesus ir até ele, como foi com o cego de nascença, sua fé, ela alcançou um nível de revelação tão poderoso, e Paulo vai falar isso em Romanos 12, versículo 3, que cada um recebeu uma medida de fé, que alcança uma determinada profundidade na revelação de Jesus, né? E aí a gente pergunta, como é que você enxerga Jesus? Qual o seu nível de fé? E qual a revelação que você tem de Jesus? Será que Jesus é apenas um solucionador de problemas? É um balconista, não é, que atende às exigências, às petições, os pedidos, não é, daqueles que estão apenas interessados em se satisfazer? Jesus, ele é o filho de Davi para Bartimeu. Ele é o leão da tribo de Judá para você, quem sabe. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o Criador, ele é o Verbo. Ele é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Emanuel, Deus conosco. A sua fé vai te levar a níveis de revelações de Jesus mais profundas. E aí Jesus parou e fez com que aqueles que tentavam suplantar, abafar a voz de Bartimeu, o trouxessem até a presença dele. Veja a diferença. O cego de nascença vai ao tanque,
Bartimeu vem à presença de Jesus. O que uma fé proativa, provocadora no bom sentido, ela faz. Ela nos aproxima. A visão do cego de nascença foi de si mesmo. Mas Bartimeu voltou a ver de uma forma privilegiada. Ele viu a expressa imagem de Deus. A expressa imagem do Deus invisível, como diz Paulo. Ele viu a glória de Deus. Porque João diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Será que a tua fé, ela provoca Jesus de uma forma a ponto dele parar para te ouvir? E não somente isto, ele abrir um caminho para que você se aproxime mais dele? As dificuldades e os obstáculos impostos a Bartimeu serviram de aceleradores para trazê-lo até a presença do Senhor. Aqueles que tentaram calar a sua voz foram os mesmos incumbidos da missão de trazer Bartimeu até a presença de Jesus. Que fé extraordinária! Uma fé que alcança um nível de revelação de Jesus mais profundo. Uma fé que abre um caminho. Uma fé que as adversidades aceleram o processo. Uma fé que enxerga a face do próprio Deus. Que coisa extraordinária. Você tem uma fé passiva ou uma fé proativa, provocadora? Mas o terceiro homem que é tirado da aldeia por Jesus, Jesus pega ele pela mão, conduz ele para fora de Betsaida. E ali Jesus tem uma paciência extraordinária com aquele homem. Jesus tem paciência com a gente. Jesus é paciente, é longânimo. E a fé deste homem foi uma fé trabalhada. Ele sai de um meio que resistia aos milagres de Jesus, um meio que Jesus já não tinha mais liberdade, e agora Jesus o tira dali. E com muita paciência espera o homem enxergar perfeitamente. E ali Jesus vai dando chances, oportunidades. Aquele homem começa a ver o processo acontecendo. Ele enxerga os homens a princípio como árvores que andam, não é? E árvores têm uma simbologia na Bíblia, né? Porque a árvore sempre é tratada para representar o justo, né? O justo florescerá como a palmeira, né? O Salmo 1 diz que o homem que teme a Deus e medita na sua palavra é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, se ele via pessoas em volta de Jesus como árvores, então eram pessoas justas que estavam plantadas junto ao ribeiro, né? Da presença de Jesus. Eram refrigerados por Jesus. Mas Jesus queria que ele visse ao longe, perfeitamente. E Jesus foi muito paciente com ele. Jesus impôs as mãos, orou por ele novamente, e Jesus restaurou completamente, porque aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para aperfeiçoá-la. Jesus mostra aqui que não deixa nada por fazer. Jesus não deixa nada incompleto. E ele começou a enxergar ao longe o futuro, o projeto, o plano que Jesus tinha em sua vida. Jesus não deixou ele voltar para a cidade mais. Jesus não permitiu que ele voltasse para o mesmo convívio, o mesmo grupo de pessoas. A Bíblia não dá muitas explicações, mas aplicando esse texto aqui, são ambientes que Jesus, trabalhando na nossa fé, vai nos tirando de pouco a pouco, com muita paciência, trabalhando na nossa fé, para que tenhamos uma percepção limpa, perfeita, aguçada do futuro que Ele tem para as nossas vidas, do projeto mais além que Ele tem para nós. Jesus, às vezes, é necessário pegarmos pela mão, nos arrastar, nos arrancar, para que possamos enxergar ao longe, de forma muito acurada, precisa, exata, o que Ele tem para as nossas vidas. E Ele não nos deixa mais voltar àquele mesmo nível. A nossa fé vai sendo trabalhada e moldada pelo Senhor. Então, perspectivas de um milagre. Aquele que recebe o milagre para enxergá-lo dentro dele. O que provoca o milagre e vê a glória de Deus. Enxerga a face de Jesus. E aquele que é retirado de um lugar de incredulidade, de um ambiente tóxico, para enxergar perfeitamente ao longe. Que Deus te abençoe e possamos entender esses processos do Senhor na nossa vida. Eu não sei se você está na fase da fé passiva ou se está clamando, provocando o milagre. Continue, porque os impedimentos serão aceleradores do Senhor na sua vida. Se abrirá um caminho novo, um caminho que vai levar até a presença do Mestre. E aqueles outros que Jesus terá paciência. Vai ter que tirá-lo pela mão, pegá-lo pela mão, tirá-lo desse ambiente e fazê-lo enxergar de forma muito precisa o projeto que ele tem lá na frente com você. Deus te abençoe. Reflita nessa palavra. Quem sabe 2025 será ano em que Jesus irá tratar com a nossa fé de uma forma diferente e teremos perspectivas diferentes
do milagre de Jesus em nossas vidas. Um abraço, Deus te abençoe, fica com Deus e um beijo aí no teu coração. Amém.